Estamos começando uma segunda-feira bem menos agitada do que foi esse final de semana. Principalmente o domingo, com uma quantidade de jogos bem agressiva. Nós temos nessa segunda-feira o principal destaque do jogo do Manchester United, ainda na terceira rodada da FA Cup, contra o Wigan, equipe da Championship, segunda divisão da Inglaterra. Vamos tentar entender que tipo de importância o United pode dar para esse jogo, já que é uma equipe que foi eliminada da Champions, não se classificou para a Europa League, via Champions League, não conseguiu nem o feito de ser rebaixado num grupo que tinha o Copenhagen e o Galatasaray, uma equipe que foi eliminada na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle e que dificilmente, com o que vem jogando, consegue talvez buscar uma vaga nas competições europeias via Premier League nesse ano. Então talvez se agarrar na FA Cup pode ser uma estratégia do Ten Hag para tentar sustentar um pouco mais, para tentar ficar um pouco mais de tempo, ou sustentar esse trabalho que ele vem carregando por algum tempo. Além disso, a gente tem alguns outros jogos extras para complementar, mas o nosso foco principal será em United e Wigan. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira de grade mais reduzida, dia 8 de janeiro. Vamos começar então às 17h15 falando de Wigan e United. Na casa do Wigan, o United com uma cotação de 1,25. Eu estou voltando aqui no histórico do United e vendo que a eliminação para o Newcastle na Copa da Liga Inglesa foi uma eliminação por 3-0 dentro de casa, em Old Trafford. Um jogo onde o United teve um pouco mais de posse de bola, o número de finalização foi praticamente a mesma coisa, o United teve mais escanteios, porém as grandes chances do jogo foram todas do Newcastle. Obviamente o United teve um pouco mais de pressão no final do jogo, porque já estava perdendo por um placar elástico. O United também teve um péssimo desempenho na Liga dos Campeões. Era cotado como segunda força ali num grupo do Bayern, onde a gente tinha o Copenhagen e o Galatasaray, como eu falei para vocês, e o United conseguiu a proeza de ficar na última colocação e não conseguir se classificar. O United somou 4 pontos em 6 jogos. Foram apenas uma vitória em casa contra o Copenhagen. Para quem não se lembra, o Copenhagen teve um pênalti no último lance que o Onana defendeu, mas aquele jogo teria um capítulo 2, o segundo capítulo, na Dinamarca, e ali o København, como é pronunciado o Copenhagen, e Copenhague, como a gente costuma chamar por aqui, lá na Dinamarca, acabou se classificando com uma grande virada para cima do United. O United chegou a abrir, se eu não me engano, 3-1 e tomou a virada. Depois o United perdeu o último jogo de uma maneira vexatória para o Bayern. Uma coisa é você pegar um time que já está classificado como o Bayern e sabendo que depende, não dependia só do United, mas sabendo que o United tem que fazer a sua parte. Uma coisa é você brigar, lutar e cair de pé, porque realmente, independente se o Bayern de Munique já estava classificado ou não, a força ofensiva do Bayern é muito forte. Muito. Mas o jogo que o United fez com o Bayern na casa do United no Old Trafford foi um jogo que me decepcionou muito. Poucas vezes eu vi um time tão covarde dentro de casa na Champions. Eu vim para esse jogo para tentar buscar até talvez no mercado de gols, porque eu sabia que o United ia ter que se expor e ia dar espaço. Mas o que eu fiz nesse jogo foi trabalhar contra o United praticamente 90 minutos, porque foi uma equipe que não criou absolutamente nada. Uma equipe que precisava vencer, deu um chute no gol. Então, realmente é uma decepção muito grande. Eu estou tentando contextualizar para tentar encontrar junto com vocês um denominador comum de como o United pode encarar a FA Cup. Depois da eliminação para o Bayern, o United enfrentou o Liverpool e pro Bayern não foi a eliminação, mas depois no jogo do Bayern que culminou na eliminação, tivemos um empate contra o Liverpool, 1-0 em Anfield, que foi um resultado pros moldes do Liverpool, ruim pro Liverpool e excelente pro United. Depois uma derrota pro West Ham, uma vitória contra o Aston Villa de virada, uma virada que realmente o United jogou muito bem. Não foi só o Aston Villa que jogou mal no segundo tempo. Foi o United que jogou bem. E depois uma derrota fora de casa para o Nottingham Forest. E agora pega o Wigan na FA Cup, antes de ter o seu jogo atrasado contra o Tottenham em casa, e depois fazer aquela pausa que a Premier League vai fazer e só volta no dia 1º de fevereiro o United. O Wigan é um time da Championship que ocupa, eu tô olhando aqui o tablet e conversando com vocês, tá? O Wigan ocupa a 18ª colocação de 24 equipes da Championship.
Porém, quando a gente filtra para dentro de casa, o Wigan tem a 7ª melhor campanha e não é uma equipe que sofre tantos gols. Mas olhando do lado do United, eu imagino que seria muito difícil o United buscar uma vaga na Premier League, via Premier League, para competições europeias. Para vocês terem uma ideia, o United hoje tem 31 pontos, o Arsenal tem 40, o City tem 40, o Aston Villa tem 42, o Liverpool tem 45 e o Tottenham tem 39. São 9 pontos de diferença para a primeira vaga na Liga dos Campeões. Eu não vejo, sinceramente, o United jogando bola para tirar essa diferença, principalmente porque os adversários são muito melhores do que ele. E obviamente nós temos atrás do United o Newcastle, que está em uma fase, mas pode melhorar. O Brighton está na frente dele e é um time muito mais bem qualificado. O West Ham está fazendo uma temporada muito melhor também. Então, sinceramente, eu não estou vendo o United buscar uma vaga em competições europeias via Premier League, muito menos brigar pelo título. Então, o que sobra para o United se agarrar? É a FA Cup. Talvez a competição mais importante de Copas da Inglaterra. A Copa da Liga Inglesa é bem menos importante. É uma competição muito tradicional e que pode ser uma forma do United se agarrar um pouco nessa temporada, do Ten Hag também sustentar um pouco mais o seu cargo. E eu tenho certeza que o problema do United não é só treinador, né? Vem da cúpula de cima, agora até teve uma venda de, se eu não me engano, 25% das ações do clube, mas muita coisa tem que mudar por ali. Não tem jogadores ruins. Na verdade, eu gosto de alguns jogadores do United, mas realmente, enfim, acredito que na percepção de importância para a competição, o United ele deve se agarrar na FA Cup. Então deve levar o time pelo menos titular por aqui. Vamos utilizar o PDF de apoio e, obviamente, sabendo que nós temos níveis de enfrentamentos diferentes na Championship e na Premier League, mas vamos entender como essa equipe do Wigan vem se comportando dentro de casa. É uma equipe que sofreu menos do que um gol por jogo. Uma equipe que falhou pouco em marcar, tem um ataque mais efetivo do que o United, disputou um pouquinho mais de jogos só, tem mais vitórias, foi o primeiro a marcar em mais jogos e ficou sem sofrer gol em mais de 40% dos jogos. A defesa do United fora não é tão vazada, mas o ataque do United não é tão efetivo. Então dá pra gente pensar, até que se prove o contrário, num jogo um pouco mais truncado, num jogo um pouco mais under, tá? Porque nós temos aqui uma necessidade talvez maior do United pela grandeza da sua camisa, mas o Wigan sabe que não pode se expor igual um maluco, porque o United tem jogadores de velocidade. Então talvez seja um jogo um pouco mais estudado por parte do Wigan e a gente pode ter um jogo um pouco mais under, tendendo a under no início, tá? É óbvio que quando o jogo estiver desempatado, se assim for, a situação muda, porque é um jogo de Copa, né? E aí a equipe que está atrás tem que vir para cima. O que me chamou a atenção foi a parte ofensiva, então, do Wigan e também a qualidade defensiva da equipe. No primeiro tempo, o desempenho do Wigan ofensivo é muito bom, tem o dobro de gols do United, mas defensivo é ruim. Tem 4 vezes mais gols sofridos que o United. É aquele cobertor curto, né? Cobriu o olho, descobriu o dedão do pé. Cobre o dedão do pé, descobre o olho. Por quê? Porque é uma equipe que não se organiza tanto defensivamente na primeira etapa. O United tem qualidades defensivas no primeiro tempo, mas não tem boa qualidade ofensiva. No segundo tempo, o Wigan resolve os problemas defensivos, corrige. Continua tendo o dobro de gols marcados do que o United, aumenta até o número de gols em relação ao primeiro tempo, reduz drasticamente o número de gols sofridos, continua com poucas derrotas e aumenta o número de vitórias. Já o United passa a marcar um gol a mais, consegue ter um pouco mais de vitórias, porém chega a 50% de derrota no segundo tempo. Não teve nenhuma derrota no primeiro, teve 50% no segundo e chega a 9 gols sofridos. Então, enquanto o Wigan corrige o seu problema defensivo, o United não só deixa de corrigir o seu problema ofensivo, como piora a parte defensiva. Tá? Nos momentos dos gols temos aqui alerta para final de jogo, que eu gosto muito, principalmente jogo de Copa desempatado. O United sofreu mais de 50% dos seus gols depois do minuto 70. Lembrem-se do último jogo do United contra a equipe do Nottingham Forest, onde o Forest fez o seu gol aqui aos 78 minutos. E o United também gosta muito de marcar depois dos 70 minutos. Lembre-se do último jogo do United fora de casa contra o Forest, onde o United marcou os 78 e sofreu os 82, ok? Então, gols no final pode ser interessante. Assim como o Wigan também gosta muito de marcar nos minutos finais, 50% dos seus gols marcados a partir dos 60. Óbvio que a gente tem que levar em consideração aqui como é que vai estar o jogo quando chegar nesse momento. O United é uma equipe que vai para cima, mas que cede a oportunidade. Então, se tiver na frente do placar, pode utilizar o seu contra-ataque, mas também pode sofrer gol. Se o Wigan estiver na frente do placar, o Wigan tende a marcar muito no final. Então, se o United se expor, pode tomar contra-ataque. Mas tudo isso, toda essa informação, a gente tem que saber interpretar. Porque olha só, o time pequeno, com todo respeito ao Wigan,
está na frente do placar contra o United. Teoricamente, ele não precisa ficar contra-atacando para ampliar, ele pode segurar para tentar classificar. Geralmente é o time grande que contra-ataca quando está na frente, para ampliar a vantagem, né? Para ele é sempre bom. A gente viu o exemplo agora do Real Madrid. Estava ganhando, já ia classificar de qualquer jeito, continuou indo para cima no contra-ataque e fez 3-0, né? Mas óbvio que isso aqui é uma percepção. No live, talvez com o apoio da torcida, o Wigan possa pensar assim, bom, estamos ganhando, o United está dando espaço, vamos para cima, vamos contra-atacar. Então, a nossa percepção ela tem que sempre ser confrontada no live, tá? Porque senão a gente fica com medo de entrar. Ah, não vou entrar no over limite, porque o Wigan já tá vencendo por 1-0, o United se expõe, mas o Wigan é pequeno, ele não vai querer contra-atacar. Peraí, mas você tá vendo ele contra-atacar, você tá com medo de quê? Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas percepções e principalmente com o nosso pré-conceito. Tá? Se você é um trader por aqui, a gente conseguiu identificar a provável importância que o United vai dar para a FA Cup. Se essa importância de fato for cumprida, o United tende a poder confirmar essa cotação de 1,25. Mas para isso a gente vai precisar de um United completamente diferente do que ele vem apresentando, principalmente fora de casa. Um primeiro tempo mais agressivo do que ele vem tendo, tudo bem que é bom defensivamente, mas mais agressivo do que ele vem tendo. E um segundo tempo mais organizado defensivamente. Ninguém vai querer entrar a favor de uma equipe que toma gol o tempo todo. Então, para trabalhar a favor do United, nesse jogo, eu preciso identificar ao vivo um comportamento de agressividade com uma competência defensiva e uma imposição para cima do adversário. Só que eu não posso esquecer que do outro lado tem um Wigan que quer se classificar, que joga em casa, com o apoio da torcida. Então, é no live que a gente vai conseguir identificar se essa cotação do United vai ter valor para trabalho ou não. Não esquece, 1,25 não é uma cotação baixa para o trade. Agora, para o punting é. No trade, essa cotação, se o United te entregar o que você está esperando, ela vai estabilizar, você pode aproveitar numa exchange, você pode entrar e sair, várias vezes. Não é muito aconselhável você ficar entrando e saindo em cotações tão baixas assim. Mas, geralmente essas metodologias envolvem uma boa leitura, você conseguiu perceber a superioridade, você entra e você aproveita esse fluxo de estabilização para tentar buscar o gol. Começou a perder essa intensidade, você fecha, tá? Porque quando você trabalha a favor de um super favorito, a tua margem de lucro é pequenininha, não dá para você ficar acumulando prejuízo porque você tá fechando a posição toda hora. Se é para fechar, fecha logo. E aí não volta. Tá? Tudo isso, para você fazer isso, você precisa trabalhar numa exchange, tá? Utilize o meu curso aqui embaixo para você aprender mais e aí você vai aprender a trabalhar na Betfair, que é a maior exchange do mundo. O link do bônus, que é o melhor bônus para mim, para quem está iniciando, de R$200 está aqui embaixo. É um bônus de reembolso, não tem rollover, não tem pegadinha, tá? Se você é um punter, eu não consigo te indicar a vitória do United em 1,25. Eu acredito na vitória do United, ponto. Mas não com essa cotação. Porque um time que no segundo tempo toma aquela quantidade de gols, que vai enfrentar uma equipe do Wigan, que é muito mais organizada defensivamente, principalmente na segunda etapa, eu tenho que redobrar a minha atenção. Mod 1,25 é um prêmio muito baixo pelo risco que a gente vai correr. Então, se for para trabalhar a favor do United, eu te aconselho o seguinte: espera o primeiro tempo, torce para que o United não tenha marcado o gol, vai para o segundo tempo, talvez ali para os 60, 70 minutos, está vendo o United muito bem, dá para tentar buscar uma vitória do United por ali, tá? Eu acho um pouco mais salutar, um pouco mais saudável. Se o Wigan estiver na frente, dá para você pensar numa dupla chance do United, desde que o Wigan de fato, como a gente conversou agora há pouco, escolha não contra-atacar. Porque aí o United vai usar toda a sua força, todo o volume para tentar buscar um empate, dá para você pensar nessa dupla chance. Não te indico o handicap asiático. O United pode vencer de 10-0 aqui, mas eu não vou te indicar handicap asiático. O último jogo entre eles foi em 2017, só para vocês terem ideia. Faz muito tempo. Naquela ocasião, a partida terminou 4-0 para o United, tá? Mas óbvio, faz muito tempo, tá? Então, toma um pouco de cuidado por aqui. O Wigan venceu o United a última vez em casa em 2012, mas eu sinceramente não levo esses históricos tão distantes assim em consideração. A história, como eu sempre gosto de dizer, está sempre sendo reescrita, tá? Agora, é fato que o Wigan é um time de baixo de tabela na Championship. O United é um time de meio para cima de tabela na Premier League. Vive a sua crise, mas tem jogadores bem melhores. O que pode fazer o United se complicar ou não é a importância que ele dá para a competição e, obviamente, o quanto ele vai conseguir corrigir os seus problemas, principalmente no segundo tempo. Se você quiser trabalhar o mercado de gols por aqui, eu te indico somente se o jogo tiver desempatado, porque se ele tiver 0-0, a tendência é que ele vá se arrastando até o final. E aí, com o jogo desempatado, a gente pode ficar de olho naqueles minutos finais, porque pode ser uma situação interessante buscar aquele desespero
das duas equipes para buscar mais um gol, tá bom? Se você é um trader, tomara que o United confirme um super favoritismo aqui, mas eu tô com o pé atrás. Além disso, nós temos um jogo no mesmo horário do United, que é o Moreirense com o Casa Pia. Eu não tenho tanta intimidade com as duas equipes, não tenho tanta percepção assim. Nós temos o Moreirense que ocupa a 6ª colocação, contra um Casa Pia na 12ª. Moreirense em casa tem 3 vitórias em 7 jogos, como visitante o Casa Pia venceu 3 em 8. Nos últimos jogos entre eles, tivemos uma vitória do Casa Pia por 1-0. Eu vou deixar aqui o PDF de apoio passando para você que vai fazer esse jogo e tem uma percepção melhor do que eu ou quer ter uma informação um pouco maior. Eu provavelmente não vou fazer, vou focar no United, tá? Nós temos aqui o Moreirense que sai um pouco mais na frente do placar, mas não é uma discrepância tão grande. O time do Casa Pia também consegue abrir placar. O time do Casa Pia falhou um pouco mais em marcar, mas o número de gols marcados é praticamente o mesmo. O número de gols sofridos, o Casa Pia sofre um pouco mais, é verdade. No primeiro tempo, uma leve superioridade do Moreirense, porque não perde, toma menos gols, marca mais e tem mais vitórias. Então, leve superioridade. No segundo tempo, praticamente um jogo parelho, porque por mais que o Casa Pia tenha mais vitórias, ele tem mais derrotas, tem mais gols sofridos, tem mais gol marcado, mas tem mais gol sofrido. Então, no frigir dos ovos é praticamente igual. Nós temos aqui um leve peso para o Moreirense só no primeiro tempo. Nas bolas aéreas, o Moreirense marca mais de cabeça, mas também sofre nesse fundamento. Então, é 8,80, né? E nos momentos dos gols, isso aqui me chama bastante atenção. 50% dos gols do Moreirense são sofridos depois do minuto 70. E a equipe também marca quase 30% dos seus gols depois do 80. E olha que curioso aqui, olha. O Casa Pia marcou 50% dos seus gols também depois do 80. E sofre depois dos 80 alguma quantidade de gol também. Então, os minutos finais podem ser eletrizantes. Para quem gosta de campeonato português, hoje a gente teve um jogaço entre Braga e Vitória. O derby do Minho, lembra? Que eu comentei com vocês, jogo extremamente parelho, e o Braga começou com uma odd baixinha, teve chance, fez o primeiro gol, teve um gol anulado, teve chance de fazer 2 gols. Um que estava cara a cara com o goleiro, eu até bati um print, porque quando o jogador perde um gol assim, eu não quero sofrer sozinho, eu quero alguém para sofrer comigo. Olha aqui, rapaz sozinho. Aí ele chutou a bola aqui, ó. Beleza, já fiquei chateado, eu tava no over limite. Aí depois, goleiro do Vitória foi pra área. Goleiro na área. E aí nós tivemos um contra-ataque pro Braga fazer o segundo gol. Chutou de longe, chutou pra fora. E aí começa a vir aquela coisa, né? Pô, quem não faz leva, tá merecendo. E no último lance do jogo praticamente, o jogador que eu vou fazer questão de dar o nome dele, porque me deu lucro, o João Mendes, aos 98, fez um golaço, uma patada de fora da área e conseguiu empatar o jogo. E acabou sendo um grande jogo, né? O Braga recuou muito no final e acabou sendo um bom jogo, um resultado justo, na minha opinião. O Braga talvez tenha jogado um pouquinho mais no primeiro tempo, mas o jogo muito aberto no segundo e terminou 1-1. E era um Braga, um time que poderia se complicar, e foi um gol no final. Então tomara que a gente tenha aqui um jogo bom também de Moreirense e Casa Pia com gols no final, quem sabe, pra gente poder trabalhar essa situação de gols no final aqui, tá bom? Além disso, jogos extras para você inserir na tua grade de trabalho. Israel, nós temos Maccabi Tikva e o Hapoel Haifa. Não temos os super favoritos em campo. Acho que o melhor colocado aqui é o Hapoel Haifa, que está na 4ª colocação. E temos o Beitar Jerusalém contra o Ashdod. Aqui é um confronto já debaixo da tabela. E também na Grécia temos o Off contra o Lamia. Se eu não me engano, o Lamia também são 2 equipes de meio de tabela. Para quem acorda muito cedo, eu acordo cedo, mas não tão cedo igual esse daqui, eu acordo 15 minutos depois. O Adelaide contra o MacArthur no campeonato da Austrália. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vejo você na terça-feira. Na terça já tem Taça de Portugal, Copa da Liga Inglesa, tem alguns amistosos. A gente vai ter alguns jogos ao longo dessa semana adiados da Premier League, mas aí depois algumas férias da Premier League. E logo em seguida já volta o Campeonato Alemão, dia 12. Tô com saudade da Bundesliga. Meus amigos, juízo, tá? Não é porque tem poucos jogos, principalmente jogos que às vezes você não conhece, que você tem que fazê-los, que você tem que se expor, que você tem que inventar coisa que você não faz. Faz o simples, tá? A gente se vê na terça-feira. Um abraço, fica com Deus.